Fala um pouco do surgimento da favela no Rio de Janeiro. Então, tá muito. A origem, né? Assim, o que é favela, né? Eu não sei se o senhor concorda, isso é uma das teorias, né? Mas que é uma plantinha que se assemelha muito ao café, que dava nas encostas do Rio de Janeiro. E aí, vindo de Canudos, né? Os veteranos da guerra, ou do massacre, como preferir, eles acabam voltando para o Rio com a promessa de receber terras. Que essa é uma promessa que nunca é cumprida pela República, e aí eles começam a ocupar as encostas do centro do Rio de Janeiro. E aí, a essa altura do campeonato, como eu estava falando, o Rio era muito diferente, era basicamente centro. E aí, a fundação do Rio acontece entre 4 morros: Castelo, São Bento, Providência, eu esqueci um. Mas eles acabam ocupando o Morro da Providência. E estão lá até hoje. É a primeira favela do Brasil e é a mais duradoura. Assim, acho que não há nenhum projeto para que isso acabe. Então, o hábito, né, de ocupação irregular em favelas acaba sendo uma concessão tácita da República, né? Fala, eu não tenho como te dar as terras, então elas Ocupa aí. por elas, fica nessa encosta aí e vai se virando. Mas naturalmente é uma cultura que surge, né? Meio que é quase uma política habitacional, de certa forma, né? Se parar pra pensar, se eu não tenho condição de gerar os incentivos econômicos para que surjam moradias que atendam a tua necessidade, e ao mesmo tempo também eu não estou disposto a intervir para construí-las, eu preciso arrumar meio que uma forma de alocar, né? Vai ficar todo mundo morando na rua. Então, meio que. Não dá, né? Não dá, é impossível. Então, eu considero, não é uma política formal de Estado, mas virar, né, fazer vista grossa a preocupação das encostas é um hábito criado no Rio de Janeiro. É um hábito pequeno, né? Pô, você vê, começa muito cedo, na questão de Canudos, no fim dela, e aí toma muito porte com a vinda dos nordestinos. É uma diáspora que acrescenta muito a cidade, mas incha muito ela muito rápido. E eu acho que São Paulo tem problema de favela também, é menor do que no Rio. Eu acho que proporcionalmente hoje 20% de cariocas moram em favela hoje. 20%? 17, 20%, já vi esses dois números. Bastante gente. E por que em São Paulo não é 17 a 20%, né? Eu acho que São Paulo tem trajetória ascendente, enquanto o Rio de Janeiro tem trajetória descendente, enquanto esse fenômeno acontece, né? Então, a cidade Mas eu acho que muda. tem cidades que tem proporção maior. Belém, eu acho. Tem, né? tem. Belém e Manaus são beirando 50%. Eu nunca fui, né? Acho o número até esquisito. Mas se for verdade, aí alguém no chat, enfim, avisa, mas 20% é bastante impressionante. Mas lá, até a mudança de capital lá nos anos 50, tinha muita favela no Rio de Janeiro ou era coisa restrita? Como que era? É uma coisa bastante pequena, a cidade expande muito nessa época e passa também a receber muitas pessoas do Muitos interior, imigrantes, muitos imigrantes. Tem os paulistas que vieram na época do Getúlio, tem a turma também que vem do interior do estado do Rio de Janeiro, a gente vai falar sobre isso, né? Até onde eu falei, o Rio ou foi ou capital, ou Distrito Federal, ou município neutro, né? Já teve esses 3 termos para definir a cidade, mas ela tinha autonomia administrativa, alguma autonomia administrativa, e sediava a capital federal. Então, muito recurso, é uma população bastante escolarizada, isso é uma coisa também combatendo desinformação sobre o Rio de Janeiro, né? O carioca é muito burro, é muito mal educado. Pô, ali num raio, você pega o centro do Rio e você traça um raio de 20 quilômetros, né? Quantas universidades federais a gente tem? UF, UFRJ, Unirio, Rural, aí você tem mais um estadual, o ERJ, isso tudo num raio de 20 quilômetros, entendeu? Então é uma população que é bastante escolarizada e já é há muito tempo, entendeu? Então, renda alta, né? Muito funcionalismo público, alto funcionalismo público todo radicado ali. Então, igual eu vi em Brasília esse ano, você tem o circuito da política e aí você tem o circuito da cidade, né? São 2 mundos que raramente se encontram. E só de estar de terno em Brasília, as pessoas já te tratam como se você estivesse no alto circuito da coisa. O Rio passava um pouco por isso. Uma cidade desigual, né? Mas você tem esse processo de favelização não tão acentuado ainda nessa época. O boom é 60, 70, 80. As primeiras políticas de contenção de favela são bastante violentas, né? Você tem alguns incêndios suspeitos, né? Políticas que foram perpetradas ali pelos mandatários na época da ditadura militar. Não é o melhor tratamento possível, hoje em dia é condenado. Mas você tem um processo de desfavelização leve na zona sul do Rio de Janeiro. Algumas favelas realmente são deslocadas. Acho que um projeto de referência que data dessa mesma época também, que é a Cruzada São Sebastião. Projeto também da Igreja Católica, que aí colocou, né? Compra-se um terreno, eu esqueci o nome do bispo.
enfim, ele era responsável pela PUC à época. Mais uma universidade que fica na cidade, enfim. E aí compra-se um terreno, uma junção ali do capital de alguns investidores, né? E aí monta um conjunto habitacional modelo na época, né? Hoje em dia já não é mais tão modelo, mas foi uma política positiva de desfavelização à época. Enquanto que teve muito incêndio mesmo, né? Tem muita. À época também as operações policiais eram bastante duras, né? Acontecia uma revelia do Estado muitas vezes. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!